Os legionários, mesmo sendo soldados romanos bem treinados, também eram seres humanos que tinham medo. E várias vezes, se formos ver as fontes nos contos das batalhas, vamos encontrar algumas ocasiões que os legionários estavam hesitantes, sendo que algumas vezes eles até entravam em pânico e precisavam de uma intervenção para não perder o controle. Isso aconteceu, por exemplo, quando Júlio César e seus soldados estavam realizando as suas famosas conquistas na Gália, e em algum momento ele tem que enfrentar um dos seus piores inimigos, que foi Ariovisto. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre essa batalha, depois você pode dar uma conferida. Mas apenas relembrando, em um determinado momento César ocupa uma cidade que se chamava Besanção, que ficava localizada em uma posição estratégica. Lá, os legionários montaram seus acampamentos e esperaram o inimigo. Mas enquanto isso, eles ouvem os boatos de que os germânicos eram guerreiros extraordinários de cerca de 2 metros de altura, ferozes e que tinham uma força muito superior a deles. Nessa hora, eles começam a ficar com medo e a não querer mais lutar. Tanto é que César teve que pessoalmente tentar dar aquela encorajada no ânimo abatido deles e recuperar o controle da situação. Por isso, surge uma pergunta muito importante. Será que no passado os legionários podem ter sofrido doenças como, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático? Se você quer saber a resposta, então fica comigo até o final desse vídeo. E olha só, curiosidades desse tipo que vamos falar aqui, só que com um nível de produção 10 vezes melhor, você encontra no History Channel. Lá você encontra as melhores séries e documentários sobre história e ciência de um jeito que você nunca viu. Inclusive, conteúdos que tem lá, como a série A Rebelião dos Bárbaros, tem servido como fonte de pesquisa para eu produzir alguns vídeos aqui do canal. Então clique agora no primeiro link da descrição desse vídeo e tenha acesso aos primeiros 7 dias totalmente de graça. Para quem não sabe, o transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT, é um distúrbio de ansiedade que se manifesta por pessoas terem sofrido experiências de atos muito violentos ou de situações traumáticas que representaram uma ameaça à sua vida ou à vida de outras pessoas. Esse termo surgiu em 1980, mas o fenômeno em si já era percebido desde a Primeira e a Segunda Guerra Mundial entre os veteranos de guerra. E basicamente, no caso, quando a pessoa está com esse transtorno, ela revive o episódio, exatamente como se estivesse ocorrendo naquele momento e com a mesma sensação de dor e sofrimento que aconteceu na ocasião. Então, já que entendemos um pouco melhor sobre esse problema, vamos tentar agora entender se os legionários passaram por esse trauma. Já de cara, podemos dizer que os legionários estavam sujeitos aos 3 gatilhos clássicos de quem adquire TEPT, que são eventos horríveis, perigo mortal e o ato de matar. Mas existem 2 abordagens para saber se esse transtorno ocorreu no período romano. A primeira seria a chamada abordagem universal, que basicamente tenta mostrar que o soldado numa guerra, não importa em qual período da história, é sempre o mesmo no final, com os mesmos sentimentos e as mesmas fraquezas. E então, no final, todos os soldados sofrem das mesmas doenças, independentemente da passagem do tempo. Já a segunda abordagem, que é a mais predominante, é chamada de abordagem relativista. Ela diz que, apesar dos seres humanos, nesse caso os soldados especificamente, possuírem características em comum, a mente de um soldado que viveu numa guerra no período romano não é a mesma do que viveu na Segunda Guerra Mundial ou de um cavaleiro medieval, por exemplo. Então, o soldado romano seria diferente e, nesse caso, é necessário avaliar caso a caso e ver situações e o cenário em que ele estava envolvido. Já deixa nos comentários qual você acha que é a melhor forma de ver essa situação, se é pela primeira ou pela segunda abordagem. Já que a segunda é a abordagem mais aceita, então vamos tentar fazer uma análise mais aprofundada sobre isso, baseado nela. Então, a primeira coisa que podemos analisar que poderia ter desencadeado o transtorno de estresse nos soldados era o estilo de luta em uma guerra, que era bem diferente do de hoje em dia e pode ter afetado a mentalidade de um legionário. Atualmente, os soldados podem morrer a qualquer momento e sem o envolvimento direto de um soldado inimigo, seja por drones, minas, artilharia ou metralhadoras. E isso, claro, causa bastante estresse e preocupação. No caso dos romanos, havia uma chance bem maior de morrer quando você estava nas primeiras linhas do exército, sendo que os legionários estavam submetidos a diferentes tipos de estresse,
seja o combate escudo a escudo diretamente com o inimigo, lanças, pedras, flechas, cargas de cavalaria ou até mesmo ataques de elefantes. Então podemos dizer que eles passaram a se acostumar em ver os seus amigos e também inimigos serem assassinados e pisoteados na sua frente. É claro que, sem dúvida, a guerra romana era uma guerra extremamente traumática para qualquer soldado. E isso, claro, era um estímulo para o início de um possível distúrbio mental. Além disso, vamos pensar um pouco. O que aconteceria com o legionário se o seu lado perdesse na guerra? Além de ter que ver os seus melhores amigos serem mortos e derrotados, depois disso ele poderia ser sentenciado, executado ou até vendido como escravo. Isso com certeza devia pesar bem na mente do soldado enquanto ele ia para a batalha. Mas é claro que isso nem sempre acontecia, mas vamos tentar pensar no que acontecia com o soldado logo após o final de cada batalha, quando quem sobreviveu começava a caminhar de volta para casa, que na maioria das vezes era bem longe de onde tinha acontecido a guerra. Esse período de retorno com certeza deve ter dado aos soldados o tempo necessário para refletir sobre tudo o que havia acontecido com eles, além de lamentar os companheiros perdidos e talvez encontrar algum consolo com a sua família. Já uma segunda coisa que deve ter afetado a mentalidade deles é a cultura. E obviamente a cultura de um povo naturalmente afeta muito quem você é. Nesse quesito podemos dizer que a sociedade no período romano já tinha que lidar diariamente com sangue, sofrimento e condições difíceis. Milhares de pessoas iam aos anfiteatros para admirar as lutas de gladiadores e também para assistir a execuções públicas. Além disso, incêndios, fome, epidemias eram muito comuns e as condições de saúde eram muito precárias. Só para uma criança vir ao mundo já era um grande desafio. Estima-se que em Roma, 300 a cada 1000 crianças morriam no parto, e hoje essa proporção é de 10 para 1000. Além disso, precisamos levar em conta que para os romanos nem todos eram iguais. Por exemplo, para um romano, um bárbaro valia pouco mais que um animal, e um escravo não valia nem como um cidadão romano. Por isso, naquela sociedade, matar uma pessoa que não pertencia a um certo nível de civilização não era tão terrível assim, e às vezes era até tratado como algo normal. E fora que, para se tornar um legionário romano, o candidato teria que passar por um longo treinamento pesado, que obviamente seria avaliado se ele tinha realmente estômago para aguentar aquele serviço e que não hesitaria em matar os seus inimigos. Então, nesse ponto, com respeito à cultura, aparentemente um soldado romano tinha uma mente menos sensível a guerras e mortes do que um soldado nos dias de hoje. E ainda uma terceira coisa que precisamos analisar é o elemento histórico. Um dos autores antigos que descreve o caso de uma pessoa que pode ter sofrido de TEPT é Apiano de Alexandria, que foi um historiador do 2º século depois de Cristo. Em sua obra chamada História Romana, ele descreveu a história de um veterano de uma legião chamado Sestio Macedônico. No ano 41 a.C., quando sua cidade, Perúzia, estava sendo tomada pelo futuro imperador Augusto por causa de sua disputa com Marco Antônio, Sestio ficou desesperado ao ver todos ali passando fome e morrendo com a cidade totalmente cercada por Augusto naquela guerra civil. Com medo de qual seria o seu destino, ele decidiu incendiar sua própria casa, o que ocasionou um grande incêndio em toda a cidade, e depois ele se esfaqueou e pulou nas chamas do incêndio. Augusto já havia ordenado o saque e a pilhagem de Perúzia, o que provavelmente fez com que aquele homem perdesse completamente o juízo. Além disso, outro autor foi Plutarco, que, ao descrever a biografia do general Caio Mário, ele diz que no fim de sua vida, Mário passou por muito estresse, o que levou ele a sofrer vários sonhos aterrorizantes, insônia e lembrança de batalhas anteriores. Isso aconteceu quando ele retornou a Roma em 86 a.C. e ficou sabendo das notícias sobre o retorno planejado de Sula. Esses problemas levaram Mário ao abuso de álcool para tentar acalmar os seus nervos, e não demorou muito para que ele morresse meses depois, aos 71 anos de idade. Um outro exemplo é o do jovem soldado chamado Úpio Optato. Em uma lápide datada do 3º século depois de Cristo, foi encontrada uma inscrição que diz que, após anos de corajoso serviço e muitas vitórias na província da Mauritânia, Úpio morreu de maneira extremamente heróica. Mas o que foi que ele fez?
Uma parte da lápide diz que, após as campanhas militares, Upio estava muito tenso e teve momentos de estresse e raiva incontrolável que acabaram arruinando a sua vida. Isso dá a entender que, aparentemente, seu ato heróico, na verdade, foi uma missão suicida, que em caso de alto estresse pode ser um sintoma de TEPT. Esses casos são apenas alguns exemplos que parecem mostrar que o TEPT, ou fenômenos semelhantes a ele, podem ser tão antigos quanto a própria guerra. Mas e como os romanos lidavam com os soldados que passavam por esse estresse? Assim como em muitas outras culturas antigas, eles procuravam lidar com aquilo como se fosse algo espiritual, e por isso criavam rituais numa tentativa de curar o soldado e afastar o que, segundo eles, eram os fantasmas dos mortos que estavam atormentando. O principal objetivo desses rituais era dar as boas-vindas ao soldado que retornava à sociedade e permitir a liberação de um possível trauma. Os romanos instruíam as virgens vestais a banhar os soldados que retornavam, porque, de acordo com a sua crença, isso retiraria deles a corrupção da guerra. Então, agora, analisando um pouco melhor esses pontos, ao meu ver, apesar de que fazer uma comparação entre um legionário romano e um soldado moderno possa parecer um pouco distante, o fato é que eles eram membros da mesma profissão e passavam por situações semelhantes. Por isso eu acho que o transtorno de estresse pós-traumático apareceu nos tempos antigos, mas ele talvez fosse menos comum do que é hoje em dia. Isso porque, como vimos, as condições que os povos antigos viviam e a sua cultura eram bem mais duras e brutais do que as que vivemos hoje. E isso talvez tenha tornado a mentalidade dos soldados antigos mais resistente a algumas situações estressantes. Mas essa, claro, é apenas a minha opinião, e eu também quero saber qual é a sua. Diga o que você acha aí nos comentários e não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal.